Veja só essa questão. Ela é bem simples e direta. Ela nos pergunta qual a metade do valor dessa fração. E a nossa fração, ela também não é tão difícil de responder. Numa primeira olhada, a gente percebe que ela tem várias potências. 2 elevado a 4, 3 elevado a 7 e 3 elevado a 5. Uma potência como 2 elevado a 4 não é tão difícil de resolver, mas 3 elevado a 7 dá mais trabalho. Então, a ideia por trás dessa fração vai ser utilizar as propriedades da potência para simplificar e aí sim encontrar o valor, dividir no meio e assinalar a alternativa correta. O que é que eu estou dizendo para você? Que no lugar, por exemplo, de pegar um número como 2 à quarta e multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou mesmo um número como 3 à sétima e multiplicar 7 vezes, a gente vai utilizar propriedades de potência. Primeiro, a gente vai reorganizar essa fração. Como a gente tem multiplicações aqui, a gente pode mudar a ordem dos termos, sem afetar o resultado final. Olha só essa parte de cima. Eu irei reescrevê-la. 2 à quarta vezes 3 elevado a 7. E a parte de baixo eu também irei reescrever. Só que dessa vez eu vou mudar a ordem. Primeiro eu vou colocar o número 2 e depois eu vou colocar o número 3 elevado a 5. Isso faz parte da propriedade comutativa da multiplicação, em que a ordem dos fatores não altera o resultado daquela multiplicação. Agora eu irei separar essa fração. Perceba, não tem ninguém somando ou subtraindo, nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Então, eu posso separar essa fração da seguinte maneira. 2 elevado a 4 dividido por 2 vezes 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Nesse novo formato, fica mais fácil de enxergar uma das propriedades mais comuns das potências, que é a divisão de potências de mesma base. O que acontece nesse tipo de situação? Olha só, quando você tem uma potência no numerador e uma potência no denominador, se as bases são iguais, ou seja, 3 e 3, 2 e 2, você pode repetir a base e subtrair os expoentes. Olha o que acontece. 2 elevado à quarta dividido por 2, eu irei escrever como 2 elevado a 4, que é o expoente da parte de cima, menos 1, que é o expoente da parte de baixo. Vale lembrar, todo número tem o expoente 1 ali implícito, que existe, mas não está escrito. E isso vezes o resultado da nossa segunda fração. Nós temos 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. A gente pode reescrever como 3, que é a nossa base, elevado a 7, que é o expoente da parte de cima, menos 5, que é o expoente da parte de baixo. Agora, a gente pode fazer as subtrações. 2 elevado a 4 menos 1 vai ficar 2 elevado a 3. Já o nosso segundo termo, 3, ele vai ser elevado a 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2. Então perceba, a gente já saiu dessa fração que é meio grande, que possui potências grandes de se resolver, e caímos nessa expressão que é muito mais fácil. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que nos fornece 8. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que nos fornece 9. 8 vezes 9 dá 72. Essa é a resposta da nossa questão? Não. Esse é o valor dessa expressão. A questão nos pede metade do valor dessa expressão. Então, a gente vai dividir 72 por 2. 72 dividido por 2 vai nos fornecer 36. E essa, finalmente, é a resposta correta da nossa questão. Basicamente, para resolvê-la, a gente visualizou uma forma diferente de organizar essa fração. Primeiro, a gente alinhou o 2 com 2, o 3 com 3, depois separou em uma multiplicação de duas frações que são potências de mesma base. Utilizamos a propriedade de divisão de potências de mesma base para subtrair os expoentes e então chegamos no valor da expressão, dividimos pela metade e chegamos no valor 36. Se você não está muito familiarizado com essa ideia de subtração de expoentes, é uma propriedade que nos ajuda bastante a resolver certos tipos de situação. Por exemplo, se você tivesse esse tipo de fração, como é que você multiplicaria o número 3 100 vezes ou 99 vezes? Isso é insustentável.
a gente pode usar a propriedade de subtrair os expoentes. 100 menos 99 dá 1. Então, toda essa fração se transforma em 3 elevado a 1, que é igual a 3. Isso aqui foi só um exemplo a mais para tentar te mostrar situações em que a gente utiliza essas propriedades. Obrigado por ter ficado e me acompanhado nesse vídeo até aqui. Lembre de se inscrever no canal. Em dias alternados eu coloco uma questão de matemática ou de raciocínio lógico nova, então lembre de voltar aqui para continuar praticando. Até mais!